Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles são entre 13% e 5% da população brasileira. Outros dados falam em 0,01% dos estudantes matriculados nas escolas do país e estão entre todas as classes sociais, sem distinção de cor e raça. Mas há controvérsia sobre esses números. São pessoas com as seguintes características: habilidade acima da média, alta criatividade, grande desenvolvimento e envolvimento com tarefas, persistente e perfeccionista, não gostam de rotina, têm grande concentração nos assuntos que gostam, têm liderança e iniciativa e detêm uma habilidade excepcional para talentos específicos. Em suma, têm altas habilidades. Parece o paraíso. No entanto, muitas dessas pessoas passaram pelos bancos escolares sem receber o correto diagnóstico, tratadas como hiperativas, problemáticas, sendo expulsas, pulando de instituição em instituição. Altas habilidades. Esse é o tema do Assembleia Debate de hoje. Participam do programa a deputada Heroilma Soares, do PTB, a pedagoga Ada Toscanini, que é presidente da Associação Paulista para Altas Habilidades Superdotação, e Ana Lúcia Faganiello, que tem um filho que é superdotado, ou que tem alta habilidade. Obrigada a todas por estarem aqui para tratar desse assunto que pega a gente de surpresa, né, deputada? Porque, afinal de contas, são habilidades tão incríveis, são características tão incríveis, como é que isso pode, de determinada maneira, se voltar contra? Acho que foi isso que te chamou a atenção para o tema também, né, deputada? Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, com certeza, recebendo informações, né, que a gente, é o que você acabou de falar, que a gente fica surpresa por não ter entendimento, né, e é importantíssimo ressaltar aqui que a gente tem que fazer, hoje como deputada, mas como mãe, como avó, e educadora que sou, a gente se preocupar sim, porque infelizmente não tem respaldo do governo do Estado, né? E nós sabemos que precisa, né? A sociedade civil se envolve, mas nem tanto, mas o Estado precisa estar atento. Associações, hoje nós estamos aqui com a nossa presidente, né, a Ada, e uma mãe, quando eu recebi o convite, mas depressa, eu me interessei na causa, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro aqui que todos temos que se envolver, que são crianças que são inteligentíssimas, com altas habilidades, que infelizmente não são identificadas, principalmente na parte das escolas municipais, estaduais. Mas em todas as escolas, né, deputada? Esse que é o grande problema, né, Ada? Obrigada pela participação. Obrigada. Eu dei esses números de 3% a 5% da população brasileira e de 0,01% dos estudantes, mas tem muita controvérsia. Isso é subnotificado, né? Muitas vezes os profissionais não têm capacidade ou não têm a habilidade para enxergar, né, que essa criança ou esse adolescente tem uma alta habilidade. E muitas vezes eles chegam à idade adulta sem nunca ninguém ter percebido isso, né? Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Mas é essa a questão, esses números, né? Essa é a questão. Esses números, essas porcentagens, ainda em Brasil não estão estabelecidas, porque estão acontecendo os primeiros censos. Ainda não tem também um censo feito sobre esta população. Nós estamos fazendo o primeiro censo em São Paulo das crianças detectadas pela associação, né? Mas a Organização Mundial da Saúde já traz números, né? E eles falam que de 3% a 5% de qualquer população tem alta habilidade cognitiva. E se a gente conta todos os tipos de habilidade musical, corporal, artística, nós chegamos até o 15% da população. Liderança também. Liderança, produtividade, criatividade. Tem uma diversidade de habilidades que não estão dentro dessa parte de habilidade cognitiva, né? Ou seja, esse número pode ser muito maior. A Organização Mundial da Saúde coloca até 15%. Então, 15% da população é um número grande. Ou seja, em uma escola onde tem 100 crianças, 15 podem ser portadoras de altas habilidades e não são detectadas. É isso que acontece. Pois é. A gente ainda vai falar bastante, porque é fácil você pensar numa criança que é um gênio da ciência, por exemplo, da matemática, e um artista.
Esse passa às vezes, e um músico, e um ator, e um líder, né? Como passa é que fica? Passa batido. Exatamente. Passa batido. E muitas vezes até os próprios cognitivos, porque as características da criança que é autohabilidosa cognitiva não está dentro do padrão que os mitos sobre a superdotação trazem para a gente. Então, muitas vezes não é a criança nota 10, não é a criança quietinha, não é a criança que faz tudo o que o professor quer, não é a criança que respeita. Então, foge aos padrões do que as pessoas acham que é superdotação cognitiva. Pois é, Ana Lúcia aqui, ela está aqui, ela tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, um deles já foi Eu também. Não, o detalhe, você é pedagoga. Como que fica? Como é que fica? Como é que você começou a perceber isso? Como é que fica na escola para você virar para um professor e falar, mas veja, tenha paciência com ele, porque ele tem uma alta habilidade. Eu não estou pedindo isso porque é meu filho, porque aí fica difícil separar, Não, né? olha, é muito difícil mesmo, né? Eu acho que, infelizmente, existe muito comentário acerca do tema, muita especulação, e todo mundo fala, nossa, como seria bacana se eu tivesse um filho autohabilidoso, superdotado, como é interessante, como eu gostaria. E quando eu tive o diagnóstico do meu, eu vi o quanto é difícil. Eu voltei da associação, até onde eu moro, chorando no carro. O que eu faço agora? O que eu vou fazer, por onde eu começo, né? Eu preciso, quer dizer, fugiu de um padrão. Então, eu acho que a minha responsabilidade enquanto mãe e enquanto pedagoga triplicou. Então, eu preciso atender essa criança, é meu filho e tem que ser da melhor maneira possível. Mas é muito difícil, porque essas crianças, assim, dificilmente elas se enquadram nesse padrão bem, entre aspas, normal, normativo da escola. Eles não se enquadram nessa escola. Né? São crianças com comportamento diferente, são crianças que não param quietas, são crianças com interesses muito específicos. Então, é muito difícil, porque a primeira reclamação dos professores é, olha, não tem limite, não para quieto. Por conta dessa déficit de atenção e hiperatividade, tudo está na moda, tudo. A criança não para quieta, tudo já é déficit de atenção e hiperatividade. Então, encaminha para o psicólogo muitas vezes não sabe, não tem essa informação, encaminha para o neuro também, bom, já passou pelo psicólogo, a escola já tem um laudo que a criança não para quieta, o psicólogo diz que, né, não sabe direito o que é, pode ser sem limite, então vamos dar um medicamento mesmo que ele deve ser hiperativo, e não é, essa criança só tem um potencial, seja cognitivo ou não, acima, né? Então o tempo de concentração deles é menor, porque eles pegam tudo isso muito mais rápido, então precisa ter um olhar dentro da escola e em casa os pais também precisam ter muito cuidado com isso. Extremamente necessárias para poder atendê-los. Muito obrigada, Ana. Deputada, pronto, já foi provocada, já tinha ido lá, já tinha conhecido e agora pedindo políticas públicas para continuar esse trabalho feito junto à secretaria. A causa já ganhou alguém para empunhar a bandeira aqui na Assembleia, né? Espero que meus pares assistam esse programa, que se interesse, porque nós sabemos que o Mandoninha não faz verão. E eu acredito que todos que vão assistir vão estar envolvidos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é necessário que a gente possa realmente fazer projetos específicos, né? Para que seja realmente, como eu disse, eu preciso de apoio dos meus pares, né? E que depois o governador também, o Estado se envolva, que o nosso secretário de educação, né? Sim, também tem esse interesse, e que nós vamos fazer aí o que for possível, evidente, né? Sem baixaria, mas sim com interesse. Vamos esperar, quem sabe o próximo programa, deputado, não vai ser uma discussão, que sim, já está se discutindo o projeto. Com certeza, é importante, né? Eu agradeço a oportunidade, com certeza, a abrir aqui, eu acho que vocês estão sempre abertos para discussão e que nós possamos crescer. Eu acredito muito nisso, viu, Ada? Fique tranquila, que depender da deputada Eruilma, acredito que os deputados também, a partir do momento que vai ter conhecimento, vai se interessar, e além de mim, com certeza nós vamos fazer aí uma não sei o quê, né? A gente precisa discutir para que, se puder, fazer uma reunião com os líderes, né, de partido, ou mesmo os deputados, para que a gente possa ter força, né? Porque é preciso. Muito obrigada, deputada. Obrigada a vocês. Obrigada a você que está em casa. Espero que o programa tenha conseguido esclarecer. Afinal de contas, pode estar do seu lado. Pode ser um sobrinho, filho de um amigo, seu filho, sua filha, uma menininha que está ali, que você conhece, do vizinho, que pode ter uma alta habilidade que está sendo desprezada. Essa criança, às vezes, ela não é problema. É preciso achar a solução para ela. Só isso.